Graça e paz, meus queridos, minhas queridas, que o Senhor possa estar nos abençoando nesse dia, que nós possamos estar mesmo de coração, de mente abertas para compreender a vontade de Deus para nós através da palavra, crescer na vida cristã. E para isso a gente precisa ler a palavra, a gente precisa colocá-la em prática na nossa vida. Vamos estar orando? Senhor querido, muito obrigado porque o Senhor nos deixou a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ouvir, a entender do Seu amor, a obedecer a Seus mandamentos e colocá-los em prática, Pai. Nos perdoa, Pai, quantas vezes nós não tomamos esse tempo, Senhor, para estar estudando a Tua palavra, para lendo, para estar nos alimentando com ela. Nos perdoa, Senhor, no nome de Jesus, Pai, e nos ajuda a nesse dia, nesse momento, estar realmente nos alimentando com ela e que ela possa frutificar nas nossas vidas, ó Pai. Eu oro, Pai, por mim, oro, Senhor, por todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, Pai, para que possa querer crescer na vida cristã, querer, ó Pai, ter uma intimidade contigo e para isso estarmos orando, estarmos lendo e praticando a Tua palavra, ó Deus. Eu oro, Pai, pedindo a Tua direção, a Tua inspiração através do Teu Espírito Santo. Eu oro e agradeço por tudo que o Senhor já nos deu, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos vendo, né, durante a oitava parte desse estudo, e nós estamos vendo a importância agora, né, de praticar a palavra de Deus, né? No último vídeo que nós tivemos juntos, nós vimos o que ocorre com a pessoa que pratica a palavra de Deus. E lembrando, né, esse ensinamento foi um dos fechamentos que Jesus deu quando ele falou, ele pregou, ele ensinou através do Sermão da Montanha. Então, que a gente possa estar atento mesmo à palavra do Senhor para praticá-la, né? Vamos estar pegando a nossa Bíblia, espero que você já esteja com a sua Bíblia, com o seu caderno, aí a sua caneta, apostos, né? O bom do vídeo é que você pode parar um pouquinho e ir lá buscar, né? Para a gente estar caminhando junto. Então, o texto que nós lemos é Mateus, capítulo 7, né? Do versículo do 24 até o 28. Nós vamos estar lendo, do 24 até o 27. O prudente e o insensato. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Então nós vimos esse trecho que Jesus fala da importância da prática da palavra, né? E como eu tinha deixado com vocês, para vocês darem pensando durante a semana, para vocês estarem respondendo, né? Hoje nós vamos ver o que ocorre com a pessoa que não pratica a palavra de Deus. Que não pratica. Então esse texto nós vamos ler de novo, sempre é bom ler duas vezes, né? O mesmo texto, Mateus 7, só que agora o versículo 26 e 27. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios,
sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Jesus, nesses 2 versículos, né, no homem que construiu sobre a casa na rocha, ele chamou, vocês lembram, de prudente, de cuidadoso. E agora, nessa segunda parte, ele fala para a gente, ele chama de insensato. Aquele que ouve as palavras, mas não as pratica. E em outras traduções fala que é sem juízo, é tolo, né? Porque ouve e, como a gente às vezes fala, né? Entra no ouvido e sai no outro, né? Insensato é sempre bom quando a gente está lendo a Bíblia, a gente está estudando, às vezes tem um dicionário perto, né? Para a gente às vezes ter conhecimento da palavra. Insensato é aquele que não possui sensatez. Contrário, ele é contrário ao prudente. Aquele que não pensa para fazer as coisas. Ele vai fazendo, né? Vai fazendo. O que dá na cabeça, não para pensar. E ele fala também que é falta de juízo. É falta de juízo. E é completa a insensatez, né? Quando a pessoa constrói uma casa sem fundação sobre a areia. E nós vimos, né, que o que mais às vezes toma tempo numa casa é a fundação. É a fundação, porque dependendo do solo, eu não sou construtora e nem entendo muito, nem entendo nada disso, né? Mas eu sei que é preciso estar alicerçado mesmo a casa, né? Com pedras, com ferros. Então, e a pessoa, quando vai construir, ela tem que pensar nesses detalhes, né? Por isso, muitas vezes, ela chama uma pessoa que é experiente, uma pessoa que é formada nessa área, para poder estar ajudando, né? Fazendo ali a planta, fazendo os cálculos de tudo que vai precisar para estar bem firme. Então, isso é prudência. Agora, o insensato, ele vai, não, vamos fazer, depois a gente vê como que fica. E esse vamos ver depois como que fica, causa muitas complicações para a vida da pessoa, né? E o que acontece com uma casa que é construída num alicerce fraco? A gente sabe que ela não tem estabilidade e ela vai cair. Ela vai cair na primeira chuva, na primeira tempestade que vier, ela vai cair. E a gente vê tanta reportagem por isso, né? Disso, prédios caindo, casas caindo, e às vezes cai sem nenhuma tempestade, sem nenhum vento, ela rui, ela desmorona. Por quê? Tudo que ela já passou, as estruturas, ela vai ruindo ali, vai abalando até que um momento ela desaba de uma vez. Então, a gente vê que é preciso muita prudência mesmo para construir uma casa. E o insensato, né, o que não tem juízo, ele vai construindo dessa forma. E aí eu perguntei também para vocês quais são as situações de desgraça que vieram sobre ela. Nós vimos, né, que a casa que foi firmada na rocha, vieram também desgraças sobre ela. Então, vamos ver se são as mesmas coisas, né? Então, a gente pode ver pelo texto que as mesmas desgraças, né, que caíram sobre a casa na rocha, caíram sobre a casa na areia, construída na areia, né? E a gente vê isso na Bíblia, vamos estar vendo lá? Olha, lá no versículo 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, né? Nós vamos ver no versículo 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Então, as mesmas coisas acontecem
para todo tipo de pessoa. E isso na Bíblia Jesus já estava nos ensinando também, lá no mesmo Sermão da Montanha, né? Vamos olhar na Bíblia e anota aí lá em Mateus 5:45. É só voltar um pouquinho, né? A sua Bíblia já está aí na sua mão. Mateus 5, capítulo 5, versículo 45, na sua segunda parte. Na sua segunda parte. E ela fala assim: porque ele, né, faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Então, muitas vezes acontece alguma coisa na nossa vida e nós perguntamos: mas Senhor, por que eu, né? Por que isso? E na própria palavra fala que o sol, ele nasceu para os bons, para os maus, a chuva para os justos e injustos, né? Então, aquela casa caiu não pela situação de desgraça que ela estava passando, não por tudo aquilo, mas porque ela não tinha alicerce. Construída sobre areia, e a gente viu que grande foi sua ruína. Então, não são as situações que vão no nosso dia a dia, que vão nos derrotar, que vão nos fazer cair, mas onde está firmada a nossa casa? Onde está firmada o nosso alicerce na nossa vida espiritual? Então, nós precisamos encher nosso coração, nossa mente, né, da palavra do Senhor, colocar em prática para a gente, quando vier, e não digo que isso daqui, não diz aqui para a gente que ela caiu tudo de uma vez, mas um dia chove, um dia venta muito, né, um dia a água sobe. Então, coisas que vão acontecendo durante as nossas vidas que vai mostrar para nós, no final, como que está, onde está firmada a nossa casa, onde está firmada a nossa fé. E nós estamos vivendo num tempo agora, com essa pandemia, que a gente tem passado por momentos difíceis, muitas perdas. É muito difícil. A gente vê os noticiários, a gente vê na igreja, a gente vê na nossa cidade, né, pessoas ficando viúvas, crianças, nenenzinhos, órfãos, né, porque a mãe contraiu a doença, né, e ela foi contaminada. Estava grávida, perdeu a criança, não, desculpa, ela morreu e a criança ficou com a família. E quantos outros, né? Mães perdendo seus filhos, irmãos perdendo suas irmãs. É muito triste essa situação. E nós estamos nesse mundo, nessa terra, vivendo isso. Nós pedimos a proteção de Deus, nós pedimos que Ele venha, que Ele nos cubra com seu manto de misericórdia, né? Mas nós precisamos também estar firmado na rocha, porque esse vento pode vir do nosso lado, né? A chuva forte pode vir, a tempestade pode vir. E aonde a gente está firmado? Aonde a gente está firmada quando a gente recebe uma notícia que a gente tem uma doença que muitas vezes aparentemente não tem cura, porque para o Senhor tudo está nas mãos do Senhor, né? Eu lembro de uma experiência que eu tive fazendo o tratamento com o médico, por causa de artrose de tipo, e eu fui no médico para ver que tinha dado meus exames, e ele falou para mim assim: olha, foi uma sensibilidade muito grande, irmãos. Olha, a senhora está com a pior artrose que pode ter, e essa doença é degenerativa, não tem jeito. E naquela hora que ele estava falando comigo, eu estava parada, sentada, e dá a impressão que tudo sumiu em volta, né? Ele não falou que eu iria morrer, mas só dele falar que era uma doença degenerativa, que aquilo ia roendo os meus ossos, eu senti que abalou, né? Que veio vento.
E quando eu suspirei, levantei, e para ele, né? Ele me deu um bom dia e tudo bem, até a próxima consulta. E eu saí ali e fiquei pensando. Mas na mesma hora eu falei, Senhor, tudo está nas tuas mãos, eu sou tua, o Senhor me conhece lá do ventre da minha mãe. Então, Senhor, vamos, me ajuda, segura a minha mão, não larga e vamos embora, né? E passou um tempo, quando veio a pandemia, o médico não trabalhava mais no lugar que eu ia fazer a consulta, ele foi embora, parei com o tratamento e graças a Deus estou aqui, né? Deus tem me abençoado, né? Deus tem cuidado de mim, tem fortalecido minhas mãos, né? Posso bordar, posso fazer crochê, posso fazer tricô. Então, as notícias vêm, irmãos, né? Conversando também a semana retrasada com a minha cunhada, que ela também deu positivo a Covid, e ela falou assim que foi a coisa mais horrível que o médico, que ela pôde, a notícia, você está com Covid. E parece que o mundo tinha desabado, mas ela se firmou também. Depois de 15 dias, né, quase uns 20 dias, a sua irmã veio falecer, mais nova que ela, de Covid. Então, irmãos, o vento vem, a tempestade vem em qualquer lugar. Mas onde que está firmada a nossa fé? Por isso é importante a gente colocar a palavra de Deus em prática, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso que o salmista falava pra gente, né? Fala pra gente lá no Salmo 119. Então, ser cristão só no rótulo não é fácil. Ser cristão só porque eu vou à igreja aos domingos, agora talvez a gente nem está podendo, vou na escola dominical, trabalho em projetos sociais, né? Isso é tudo muito bom. Mas e aí? Eu viver a palavra do Senhor, né? Então, ser cristão só no rótulo não é fácil. Ser cristão não é a gente ter uma roupinha de cristão, né? Aí, quando precisa, eu visto a roupinha de cristão e vou. E muitas vezes não tem tempo de vestir roupinha de cristão. Você tem que ser um cristão, né? Então, muitas vezes a pessoa que firmou a sua casa na areia, na primeira luta, a pessoa, ela vai, ela, como vamos dizer o nome, despenca para o pecado, né? Ela cai para o pecado, né? Ela deixa a presença de Deus, ela abandona a igreja, ela deixa de ser fiel nos dízimos e ofertas. Então, por quê? É lá que lá no comecinho a gente viu a semente, né? Caiu na terra dura. Né, veio o ladrão das nossas almas, né, e roubou a palavra do nosso coração. Ou então ela caiu, até germinou um pouquinho, mas veio os espinhos e sufocaram as pedras. Né? Então nós precisamos ter muito cuidado, ler a palavra mesmo, estudar a palavra, para a gente não blasfemar quando vier também as tempestades na nossa vida. Né? Aquela famosa perguntinha, por que eu, Senhor, por que aconteceu comigo, por que levou, porque, não é? Perante Deus, todos nós estamos debaixo do sol, debaixo da chuva, e Ele fez ela para o bom, para o mal, para o justo, para o injusto, né? Então, essa pessoa que não estiver firmada na palavra, né? A semente não caiu no solo bom, ou então caiu naquele solo que ficou rasinho, né? Ela até germinou, ela teve até alegria, mas ela vai cair, né, com a chuva, ela vai cair com o rio, com o vento. E às vezes já passou muita coisa e vem um ventinho, derruba, né, porque não estava firmada na rocha, né? E quantas pessoas que diante das crises, situações de desgraça, não conseguiram acreditar, não conseguiram confiar na palavra de Deus, né? Tem ali, às vezes fica com a Bíblia aberta dentro de casa, tem Bíblia dentro do carro, do porta-luva do carro, tem Bíblia, agora a gente tem todas as Bíblias, ela não precisa nem estar escrita, ela tem no nosso celular, no nosso tablet, onde a gente vê ela está ali a palavra, mas ela tem que estar
né, nos transformando, tem que estar nos fazendo conhecer a vontade do Pai, obedecer ao Pai, né? Então, Jesus fala, né, no final lá do versículo 27, isso. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua desgraça. Então, praticar a palavra é sinônimo, sabe do que, irmãos? De confiar no Senhor. De confiar no Senhor. Então, nós precisamos ter essa confiança, ler crendo, né? Ler crendo que essa palavra verdadeira, essa palavra do Senhor, Ele inspirou homens através do Espírito Santo para que ela viesse me dar vida, né? Lá, Salmo 119, 105, fala junto aí comigo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essa tem que ser a realidade da palavra na minha vida, né? Praticar a palavra é esperar no Senhor, tomar posse das promessas bíblicas, permanecer firme, mesmo em meio às piores provações da vida. Então é isso, é confiar, né? Confiar no Senhor, né? Vamos dar uma olhadinha lá na nossa Bíblia também, no Salmo 9, o versículo 10. Salmo 9, é o versículo 10. Eu até escrevi aqui, mas eu quero que você tenha esse tempinho também de achar na sua Bíblia aí, né? Salmo 9, versículo 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Então, essa tem que ser os que conhecem o teu nome. E como que a gente viu lá no início, né, que a Bíblia ela é um tesouro para a nossa vida, é onde a gente conhece o Pai, onde a gente descobre as promessas, né? Que a Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós. Então, é nessa palavra, né? Mais uma vez, os que conhecem o teu nome confiam em ti, né? Pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Grifa na sua Bíblia, marca no seu caderninho de estudo, né? Para quando alguém precisar, você tem lá marcadinho, né? Então, quem não confia, não pratica. Quem confia tem amor pela palavra de Deus. Essa é a estrutura que garante vitória em meio às situações mais adversas que possamos ter na nossa vida. Eu pergunto, onde temos construído nossa vida? No vídeo passado, eu pedi para vocês pensassem nas seguintes questões. Se você não pensou, pensa nessa semana, pensa nesses dias, pensa todo dia. Eu tenho confiado na palavra de Deus? A palavra de Deus para mim é verdadeira? Quando Ele fez a promessa, eu vou estar com você todos os dias da tua vida. Ele deu uma ordem antes, né? Você tem confiado? Não temas, eu seguro você pela mão. Então, irmão, são tantos versículos, tantas promessas que Deus tem dado. Então, vale a pena. Se você acha difícil, o Antigo Testamento, né? Comece no Novo, comece nos Evangelhos, comece lendo Salmo, Provérbios, marca aquilo que é importante na sua vida, mas leia a palavra, guarda a palavra, né? Que você tem alimento para buscar no dia que vier as tempestades, né? E outra perguntinha, né? A primeira, eu tenho confiado na palavra de Deus? É isso. Só você pode responder. Eu tenho visto mudanças na minha vida? Em que áreas da minha vida que a palavra tem mudado meu procedimento, minhas atitudes? Só você e Deus vai conseguir
né? Você e Deus, naquela comunicação na via de duas mãos, você orando a Deus e Ele falando com você através da leitura da palavra, né? Então, irmãos, nós temos que lembrar, lá no comecinho do nosso estudo, como eu falei, né? Essa série de estudo foi Quer Crescer na Vida Cristã? Leia a Bíblia diariamente. Pratique a Bíblia, né? E nós descobrimos que a Bíblia é um tesouro, que é uma carta de amor de Deus para nós. Então nós aprendemos nessas aulas também os passos para a gente fazer um estudo bíblico, né? Para a gente fazer um estudo, para a gente aprender da palavra de Deus. E hoje nós vamos encerrar, né? Encerramos terminando essa lição com a importância da prática da palavra de Deus. E eu quero deixar com vocês a leitura de Tiago, capítulo 1, versículo, eu vou estar lendo para vocês desde o 19, capítulo 1, versículo 19, nós já lemos, né, outras vezes, mas eu gostaria de estar lendo com vocês de novo, que vocês gravassem, que vale a pena, que é muito proveitoso, né? E o versículo 25 vai estar falando isso pra gente. Vamos estar lendo mais uma vez? Desde o versículo 19, né? Queridos irmãos, nunca se esqueçam de que cada um deve estar pronto para ouvir, demorar para falar e ficar irado. Pois a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza e da maldade, tanto interior quanto exterior, e alegrem-se humildemente com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês, pois ela é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve no nosso coração. Ela precisa crescer, como uma semente que cai numa boa terra e produz fruto. E lembre-se, coloque em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes. Portanto, não se engane, pois se uma pessoa apenas ouvir e não a colocar em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto no espelho. E depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra de como é sua aparência. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus, que traz a liberdade, e não a esquecer, mas praticar o que ela diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo que fizer. Ó a promessa! A Bíblia tem uma promessa? Ela tem. Esse texto tem uma promessa? Tem. Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo quanto fizer. Que Deus te abençoe, que esse estudo possa ter trazido alegria para o seu coração, né? Desejo de ler a palavra do Senhor. E uma palavra que eu gosto de falar muito: se esforce. Se esforce para você orar, se esforce para você estudar a palavra. Que Deus te abençoe, que o seu domingo, né, seja abençoado. E se você estiver assistindo outro dia, que seja abençoado também no nome de Jesus. Glória a Deus.